vamos começar a nossa aula. Nessa aula, nós vamos resolver, então, as provas do TRT Pernambuco para todos os cargos, tá? Como eu disse, o nível das questões é muito similar entre analista e técnico. Então, não tem por que você resolver só uma, resolver só outra. Nós vamos passar por todas as questões aqui. Quando a gente está resolvendo questões de prova, sabe o que é fundamental? Você ser capaz de entender qual é o assunto daquela questão. Você tem que descobrir isso sozinho. Uma coisa é quando você está na aula de lógica de proposições e vem uma questão sobre lógica de proposições. Outra é quando você está na prova, onde a questão pode ser sobre qualquer coisa, e você precisa diferenciar. Isso aqui é uma questão de lógica de proposições. Isso aqui já é uma questão de verdades e mentiras. Isso aqui já é uma questão de associações lógicas. Então, essa capacidade de ler o enunciado, entender qual é o assunto e já traçar o roteiro inicial de resolução é o que eu quero exercitar com vocês hoje, tá bom? Vem na tela, vamos começar então a resolver as provas do TRT Pernambuco. Vamos lá então. Olha só, pessoal, como é que a gente começa aqui a resolução da nossa prova, tá? Na prateleira de uma estante estão dispostos 10 livros de direito, 12 livros de economia e 15 livros de administração. O menor número de livros que se devem retirar ao acaso dessa prateleira para que se tenha certeza de que entre os livros retirados haja um de direito, um de economia e um de administração é igual a quanto? Pessoal, eu costumo chamar esse tipo de problema assim, ó, de casos extremos. Casos extremos, tá? O nome do problema é o que menos interessa para você, tá? Eu gosto de chamar assim, mas por questões didáticas mesmo. Qual que é a ideia por trás aqui desses problemas aqui que nos trazem esses casos extremos? Eu estou falando de uma situação, perceba que eu tenho 10 livros de direito, 12 de economia e 15 de administração. Eu quero saber quantos livros eu vou tirar com os olhos vendados, né? Eu não estou vendo os livros que eu estou tirando, evidentemente. Quantos livros eu tenho que tirar para eu ter certeza, olha que eu tenho que ter certeza de que eu tenho pelo menos um livro de cada um dos tipos, tá? Pelo menos um livro de cada um dos tipos. Pessoal, eu tenho que pensar no pior caso. Lembre-se dessa expressão, eu preciso pensar no pior caso, naquele caso onde eu dou o maior azar. O que a questão está querendo? Que eu tire um livro de cada tipo. Ora, se a questão quer que eu tire um livro de cada tipo, qual que é o maior azar? É eu começar a tirar os livros e não vir um de cada tipo, vir tudo repetido. Tirei um livro de economia, o segundo livro que eu tirei, economia de novo, o terceiro, economia de novo. Que azar que eu estou tendo, né? Desse jeito eu vou tirar um monte de livro e não vou ter um de cada tipo. Então, eu preciso pensar no pior caso. Qual é, então, o meu pior caso nesse exercício aqui? Como eu disse, é você ir tirando livros repetidos. Só que eu vou começar por quais? Pelos de direito, pelos de economia, pelos de administração? Eu vou pensar naqueles que têm maior quantidade. Vem aqui na tela, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho 15 livros de administração. Você concorda que eu posso dar o azar de tirar 15 livros e virem todos de administração? Eu posso dar esse azar. Ah, é super improvável que isso aconteça, professor. Realmente, é bem improvável. Mas pode acontecer? Pode. Por isso que eu falo de casos extremos. Eu estou pensando no maior azar que eu posso dar. Eu vou tirar um livro, administração, outro, administração de novo, mais outro, administração, e vai indo assim. Pode acontecer de eu tirar 15 livros e mesmo assim todos serem de administração. Aí legal, tirei. E aí eu continuo tirando livros. Sabe qual que é o azar que eu vou dar agora? Vem aqui na tela. Agora eu vou começar a tirar esses 12 aqui, ó, de economia. Tá vendo que eu comecei do maior número e fui para o segundo maior. Imagina que eu vou tirando ali 12 livros de economia. Fui tirando, tirei um, tirei outro, veio tudo de economia, não veio nenhum livro de direito. Concorda que eu posso dar o azar de tirar os 15 livros de administração, depois tirar os 12 livros de economia, e mesmo assim eu vou estar na minha mão com 27 livros, e mesmo assim eu não fiz o que o examinador me pediu, que era ter um livro de cada tipo? Pois é, eu posso então dar esse azar.
de tirar 27 livros e não ter um de cada tipo. Fica faltando, nesse caso, um livro de direito. Agora, pensa comigo, depois que eu tirei esses 27 livros, mesmo nesse pior cenário, só ficou restando os livros de direito. Então, se eu tirar o 28º livro, ele com certeza vai ter que ser de direito, né? Vai ter que ser um dos 10 livros de direito que estão sobrando. Então, fica claro para mim que se eu tirar 28 livros, por maior que seja o meu azar, eu vou conseguir tirar um livro de direito e, claro, um de economia e um de administração. Eu vou ter um livro de cada tipo. Então, guarde isso. O gabarito da questão vem na tela, é 28. O gabarito é 28 porque mesmo que eu tire os 15 de administração e depois tire os 12 de economia, eu tenho 27. Mesmo nesse cenário, se eu tirar mais um, eu vou chegar em 28 e esse mais um tem que ser de direito. Então, tá aí, gabarito na letra D de dado para a nossa questão. Vamos ver mais uma? Olha essa daqui. O maior valor monetário em reais de 3 notas de valores diferentes e 3 moedas de valores diferentes é igual a... Eu quero saber o maior valor que eu posso formar tendo 3 notas e 3 moedas. Só que, olha, são 3 notas diferentes e 3 moedas diferentes. Essa aqui já era uma questão relativamente tranquila, né? Aqui você precisa lembrar como é que são as nossas notas de real, como é que são as nossas moedas de real. Aí você vai lembrar, olha, se eu quero formar o maior valor monetário possível, eu vou buscar as maiores notas, né? Se eu quero o maior valor em dinheiro, eu vou pegar, se eu só posso pegar 3 notas, eu vou pegar a nota de R$2? Claro que não. Eu vou começar pegando a nota de 100. Ah, peguei a nota de 100. Qual é a segunda nota que eu vou pegar? Eu não posso repetir mais a de 100. Então, vou pegar a nota de 50. Depois da de 50, vou pegar a nota de 20, né? Então, 100, 50 e 20. E as moedas? Tem que pegar 3 moedas também. Qual é a maior moeda que eu tenho? A de R$1. A segunda moeda não pode ser mais de R$1, tem que ser de 50 centavos. A terceira moeda, que não pode ser nem de R$1 nem de 50. A próxima moeda, olhando, né, de forma decrescente das maiores para as menores, é a de 25 centavos. Se a gente somar tudo isso, vem na tela. Eu tenho que somar tudo o que eu tenho aqui, ó. 100 reais, mais 50 reais, mais 20 reais, mais R$1, mais 50 centavos, mais 25 centavos. Soma tudo isso. Como é que fica essa soma, hein? Vamos colocar aqui as casas decimais? Aí fica bem fácil de você visualizar tudo, ó. Isso aqui vai me dar 5, isso aqui vai me dar 7, coloco a vírgula, aqui eu fico com 1, aqui eu fico com 7 e aqui eu fico com 1. R$ 171,75. Olha o gabarito aqui na letra B de bola, tá? Gabarito na letra B de bola, então. Próximo exercício, tá? Em relação aos 31 dias de um mês, Fernando, Geraldo e Hélio folgaram, respectivamente, nos dias que são múltiplos de 6, divisores de 12, e múltiplos de 3 e divisores de 30. Nesse mês, os 3 trabalharam juntos um total de... Olha aqui, pessoal. Pensa comigo. A gente tem 31 dias em um mês. Aí a questão fala que o Fernando, ele folgou nos dias que são múltiplos de 6. O Geraldo, nos dias que são divisores de 12. E no caso do Hélio, nos dias que são múltiplos de 3 e divisores de 30. Nós queremos saber, tá? Nós queremos saber, então, os meses que os 3 trabalharam juntos. Vamos fazer isso aqui, então? Tem um jeito fácil da gente resolver, que é o seguinte. Olha só. Vamos colocar todos os dias do mês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Perceba o seguinte, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte ponto. Eu vou resolver aqui do jeito que eu diria que é o mais básico de todos, que é listar todos os dias do mês e aí eu vou cortando os dias de folga deles, porque eu quero saber os dias que eles trabalharam juntos, então ninguém pode ter tido folga naquele dia. Eu vou fazer isso, só que qual o problema dessa resolução minha aqui? Ela nem é muito demorada não, só que ela ocupa muito espaço na prova. Será que você vai ter esse espaço todo para escrever os 31 dias? Talvez não tenha esse espaço lá na prova. A gente tem que ir se habituando a resolver questão em espaço pequeno, né? Não dá para ficar querendo resolver questão em espaço grande não, porque muitas vezes não vai ter esse espaço lá disponível para você na prova. Mas eu vou resolver desse jeito e depois eu quero mostrar um outro caminho que você poderia adotar também. Vamos seguir? Olha aqui na tela comigo. Primeiro de tudo, pessoal, quais são os dias que são múltiplos de 6? Quais são os dias, então, que são múltiplos de 6? Nós temos o seguinte, ó, os múltiplos de 6 são 6, 12, 18, 24, 30, né? A gente vai somando de 6 em 6. Esses são os múltiplos de 6. Nesses dias, o Fernando não estava trabalhando, o Fernando estava de folga. Então, eu posso cortar esses dias, eles não vão servir para mim. Quais são os dias que são divisores de 12? Pessoal, divisores de 12 são os números que dividem o 12. Dá para dividir 12 por 1? Dá, cortei ele aqui. Dá para dividir 12 por 2? Também. Dá para dividir 12 por 3? Também. Dá para dividir 12 por 4? Também. Por 5 não dá. Por 6 dá para dividir, só que já está cortado aqui. E o próximo que daria seria o próprio 12. Então perceba que eu já cortei aqui todas as possibilidades. Agora vamos para o hélio, pessoal. No caso do hélio, a gente vai buscar os números que são múltiplos de 3 e divisores de 30 ao mesmo tempo. Quais são os múltiplos de 3 que são divisores de 30 ao mesmo tempo? Primeiro, ó, vamos passando os múltiplos de 3. É o 3, o 6, já estão cortados, eu nem vou analisar. O 9. O 9 é múltiplo de 3, só que ele não é divisor de 30. Ele não divide o 30, então eu não vou mexer com ele. O 12, 13, olha, o 15. O 15 é múltiplo de 3 e o 15 divide o 30, né? 30 por 15 dá 2. O que mais, hein? Tem mais algum que é divisor aqui? Não, só o 30 mesmo. Então perceba que eu já cortei todos os dias que pelo menos algum deles folga. Os demais dias são os que eles vão trabalhar juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dias que eles trabalham juntos. Olha o gabarito aqui na letra B de bola, 21 dias que eles trabalham juntos. Então, esse é um primeiro caminho que você pode adotar. Escreve os 31 dias do mês e vai cortando os dias que algum deles vai folgar, né? A questão falou que nós vamos ter aí, que a gente está interessado nos dias que os 3 trabalham. Por isso, eu tenho que ir tirando os dias que algum deles vai estar de folga. Outro caminho que você poderia pensar é o seguinte: olha, eu vou listar só os dias que eles têm folga. E aí eu vou analisar com base nisso. Vamos fazer isso? Olha na tela comigo. Eu podia pensar o seguinte, ó, vou limpar essa minha tela aqui e como eu não vou ter muito espaço na prova, eu vou fazer só o seguinte, ó. Quais são os dias que são múltiplos de 6? Ah, o 6, o 12, o 6, o 12, o 18, o 24 e o 30. Legal. Quais são os dias que são divisores de 12? Divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 5 não. O 6 e o 12. Esses são os divisores de 12. Só que perceba o seguinte, para não ficar redundante, eu não vou citar de novo aqui nem o 4 e nem o 12, para não ficar contando 2 vezes os mesmos números. Agora, e esses aqui, múltiplos de 13 e divisores de 30? Quais são esses dias, pessoal, que são múltiplos de 3 e divisores de 30 ao mesmo tempo? Esses dias aqui a gente pode pensar, olha,
O 3 é um deles, ele é múltiplo de 3 e ele divide o 30. O 6 também divide o 30. O 9 não divide o 30. O 12 não divide o 30. O 15 divide. O 18 não divide, o 21 não divide, o 24 não divide. O próprio 30 vai dividir. Agora eu vou cortar os que eu já coloquei anteriormente. O 3 eu já listei ele, o 6 eu já listei, o 30 eu já listei. Então veja só, quantos dias eu tenho aqui no final das contas? Quantos dias eu vou ter aqui que pelo menos um deles vai estar de folga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias que pelo menos um vai estar de folga. Se são 31 dias no mês e eu tiro os 10 que pelo menos algum deles vai estar de folga, me sobram 21 dias e eu marco a letra B de bola, tá? Então, a gente tem aqui a outra forma da gente resolver. Veja se você compreendeu assim. O que você precisava ter claro para resolver essa questão? Você precisava ter claro os conceitos do que é múltiplo, do que é divisor, tá? Tem que estar claro na sua cabeça. Quais são os múltiplos de 6? São os produtos de 6 pelos números naturais. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24 e assim por diante. Quais são os divisores de 12? Os divisores de 12 são os números que dividem o 12 de maneira exata. Dá para dividir 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Quais são os múltiplos de 3 e ao mesmo tempo divisores de 30? Aí você tem que analisar as duas coisas ao mesmo tempo. Pega os múltiplos de 3, que é fácil, né? 3, 6, 9, 12, não sei o quê, e vai olhando quais deles também são divisores de 30, tá? É isso que a gente tem que fazer numa questão como essa. Eu queria aproveitar aquela situação ali dos casos extremos, né, que foi a primeira questão que a gente resolveu, que eu acredito que até aqui é a questão que pode dar um pouquinho mais de dificuldade. Eu quero trazer para um exemplo um pouco mais simples e ver se vocês compreendem comigo. Pensa o seguinte, você tem a sua gaveta de meias, tá? Tem uma gaveta lá no seu armário, que são as gavetas onde você guarda as suas meias. E você só tem meias brancas e meias pretas. Vamos imaginar que você tem 7 pares de meias brancas e 8 pares... Não, vamos pensar de maneira mais simples. Eu tenho 7 pares de meias brancas e eu tenho 2 pares de meias pretas. 7 de meias brancas, 2 pares de meias pretas. Pergunta para você. Veja que o total aí são 9 meias, né? 7 brancas, 2 pretas. Quantas meias eu preciso tirar do meu armário para que eu tenha certeza que saiu pelo menos um par de meia preta? Tá? Quantos pares eu tenho que tirar do meu armário para ter certeza que saiu pelo menos um par de meias pretas? Vem aqui na tela, eu vou deixar as informações aqui. 7 pares de meias brancas e eu tenho ainda 2 pares de meias pretas. Quantos pares eu preciso tirar de olhos vendados no escuro para ter certeza que saiu pelo menos um par de meias pretas? Eu vou pensar no meu maior azar. O que é meu objetivo agora? Meu objetivo é tirar uma meia preta. Se meu objetivo é tirar uma meia preta, eu vou pensar no maior azar que eu posso dar. Imagina que eu posso ir tirando pares e vir tudo meia branca. Eu posso tirar 7 pares de meia. Pode acontecer de eu tirar 7 pares de meia e vir tudo meia branca, né? Eu posso dar esse azar. Eu estou de olho vendado, eu não estou vendo as meias que eu estou tirando. Agora, se eu tirar mais um par, mesmo nesse pior cenário, que eu já tirei 7 e veio tudo branco, se eu tirar mais um par, com certeza vai ser um par de meias pretas. Então, 8 pares de meias me dão a certeza de que eu vou ter pelo menos um par de meias pretas. Porque mesmo que eu tire 7 pares brancos, o 8º par vai ter que ser um par de meia preta. Agora vamos pelo outro lado. E se o meu objetivo é tirar um par de meias brancas, tá? Eu quero tirar um par de meias brancas. Quantos pares de meias eu preciso tirar para ter certeza que eu tirei pelo menos um par de meias brancas? Quantos? Pensa comigo. Agora o meu objetivo é tirar um par de meias pretas. Se esse é meu objetivo, tirar um par de meias pretas, meu objetivo é tirar um par de meias brancas. Se o meu objetivo é tirar um par de meias brancas, qual é o azar que eu posso dar?
é começar a tirar as meias e começar a vir meia preta, né? Tirei o primeiro par, pô, veio meia preta. Tirei o segundo, veio meia preta de novo. Só que só tem 2 pares de meias pretas. Se eu tirar um terceiro par, mesmo nesse cenário de maior azar, se eu tirar um terceiro par, ele vai ter que ser de meia branca, porque ficou sobrando só pares de meias brancas. Então, o mínimo que eu tenho que tirar para ter certeza que veio um par de meias brancas é 3 pares. O mínimo que eu tenho que tirar para ter certeza que veio um par de meias pretas, 8 pares de meias. Veja se esse exemplo ajuda a elucidar aí a lógica, né, por trás desses problemas que eu costumo chamar de casos extremos, eventualmente algum outro professor que você conhece chama de outro jeito, mas o nome é o que menos interessa. O que interessa é o princípio por trás da resolução do problema, tá? Vem na tela, vamos ver mais uma questão. Olha isso daqui. Exatamente 1/4 das vagas de uma faculdade são destinados aos cursos de humanas e exatamente 1/8 das vagas destinadas aos cursos de humanas são do período noturno, sabendo-se que o total de vagas dessa faculdade é um número inteiro positivo entre 420 e 470, então o número de vagas dessa faculdade destinados aos cursos de humanas é igual a quanto? Vamos matar isso daqui, pessoal? Olha o que a questão está falando para a gente. Nós temos a informação de que, ao todo, nós temos uma quantidade de vagas, eu vou chamar de V, eu tenho V vagas, tá? E aqui, antes de resolver, né, é importante eu falar para vocês por que eu estou fazendo isso, né? Olha só, toda vez que você lê um enunciado e você perceber que tinha uma informação ali que, se você soubesse, você ia conseguir matar o seu problema inteiro, você ia conseguir analisar todos os passos, você precisa criar uma variável que represente aquilo. Eu estou vendo, ao ler o meu enunciado, eu vi o enunciado me falando que tinha uma quantidade de vagas e que 1/4 dessas vagas são do pessoal de humanas e que 1/8 daquelas vagas de humanas são para o período noturno. Então, eu percebo que está tudo girando em torno da quantidade de vagas. Logo, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de V. Eu prefiro criar uma variável que eu use uma letra que tem a ver com o que eu estou representando, tá? Então, eu vou criar uma variável que chama com a letra V, que é o quê? É o número de vagas que tem na faculdade, que é uma informação que eu não sei, mas eu vou criar a variável. Com essa variável, eu vou representar o que o enunciado me disse para chegar na minha resposta, tá? Acompanhe o passo a passo comigo. Vem na tela. Eu criei essa variável que é o número de vagas que eu tenho. Legal, já sei que o número de vagas é V. A questão me disse que 1/4 das vagas são de humanas. Como é que eu represento isso, pessoal? Como é que eu represento isso daqui? Eu vou colocar o seguinte, ó, que as vagas de humanas são 1/4 do total, 1/4 de V. As vagas de humanas são 1/4 de V. Sabe como é que você representa isso na matemática? O D sempre vira multiplicação. Grava isso, tá? O D sempre vira multiplicação. A propósito, deixa eu só falar para vocês, isso aqui é o tipo de problema que a FCC geralmente chama de raciocínio matemático. Isso aqui geralmente está lá presente nos editais, e isso aqui é o tal do raciocínio matemático, né? Raciocínio matemático é o tema desse exercício. Mas vamos lá. A gente sabe que 1/4 das vagas são de humanas. A questão me falou ainda que 1/8 das vagas destinadas aos cursos de humanas são do período noturno. A questão está me dizendo o seguinte: quantas vagas são de humanas, período noturno? Quantas vagas? A questão me disse que é 1/8 das vagas de humanas. Veja se você leu isso daqui. As vagas de humanas do período noturno
são 1/8 das vagas destinadas aos cursos de humanas. Então, daquelas vagas que foram destinadas aos cursos de humanas, 1/8 são do período noturno. O que eu vou fazer agora? O D eu sei que vira multiplicação. Olha as etapas, hein? O D eu sei que é multiplicação. O que mais, pessoal? Eu sei o seguinte, ó. Eu sei que as vagas de humanas são 1/4 de V. Então, eu venho aqui e posso substituir esse humanas aqui, ó, por 1/4 de V. Significa que as vagas de humanas do período noturno são iguais a quanto? 1 vezes 1 vezes V dá simplesmente V. E embaixo, 8 vezes 4 me dá 32. Olha aqui, ó. V dividido por 32. Eu percebo o seguinte, olha, eu não sei quantas vagas tem na faculdade, só que eu sei que o número de vagas que eu tenho na faculdade é um número que dá para dividir por 32. Eu tenho certeza que esse número de vagas na faculdade precisa ser divisível por 32. Por quê? Porque o número de pessoas que fazem curso de humanas à noite é V dividido por 32. E isso é um número de pessoas. Número de pessoas tem que ser um número inteiro. Eu não posso ter, 25,4 pessoas fazem curso de humanas à noite. Não. Ou é 25 ou é 26, mas eu não tenho 25,4 pessoas fazendo curso de humanas. Então, eu tenho certeza que o número de vagas, seja lá qual for ele, a única informação que eu tenho aqui é que esse número de vagas tem que ser um número que dá para dividir por 32. Agora, como é que eu vou achar esse número, tá? Tudo isso que o examinador falou aqui serviu só para isso, para te dizer que o número de vagas é divisível por 32. Só que ele te disse mais uma outra coisa. Vem na tela. A questão, ela falou para a gente que, além do número de vagas ser divisível por 32, o número de vagas é um número que está entre 420 e 470. Eu preciso, portanto, achar um número nesse intervalo de 420 e 470, tá? Preciso achar um número nesse intervalo que seja divisível por 32. Será que só tem um número nesse intervalo que é divisível por 32? Provavelmente, né? Porque senão eu ia ter mais de uma resposta no meu exercício. Deve ter somente um. Como é que eu vou fazer para encontrar um número que seja nesse intervalo e que seja divisível por 32 ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar que eu posso trabalhar com o meu extremo aqui, ó. Pega o 470, olha o método que eu vou usar. Pega o 470 e divide ele por 32. Vamos ver o que acontece quando a gente divide o 470 por 32. Talvez o 470 seja, né, divisível por 32, mas talvez não. 47 por 32 me dá 1. 1 vezes 32 é 32 mesmo. Subtraio aqui, 7 menos 2, 5. 4 menos 3 me dá 1. 15. Desce o zero. 150. 150 dividido por 32, como é que eu faço essa divisão? Olha, se eu pensasse assim, olha, se fosse 150 por 30, daria 5, né? 15 por 3, que é 5. Como eu estou dividindo por 32, que é um pouco mais, não vai poder dar 5, vai ter que ser 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. Subtrai aqui. Isso aqui me dá 22. O que significa isso, pessoal? O que significa ter dado 22? Significa o seguinte, eu tenho um resto, né? Eu tenho um resto igual a 22. Significa que o número 470, ele não é divisível por 32. Ele me dá um resto de 22. O que significa eu ter um resto igual a 22? Significa que essas 22 unidades é o que a gente está passando de um número que é divisível por 32. Então, se eu pegasse o 470, tirasse 22 unidades dele, eu chegaria em um número que é divisível por 32. Olha o que eu vou fazer, vem na tela. Eu vou pegar o 470 e vou tirar essas 22 unidades que estão sobrando
Isso aqui vai me dar 8, aí aqui 6 menos 2 é 4 e aqui 4. 448. Esse número aqui, ó, ele é divisível. Ele é divisível por 32. Se você quiser checar, você faz a divisão. 448 divide por 32. Você vai ver que aqui vai dar 1, aqui, ó, 32, subtrai, aqui fica 12, desce 8. Aí você coloca aqui um 4, aqui vai dar 128, subtrai, vai dar 0. Repare que realmente 448 é divisível por 32. Então, eu descobri com tudo isso daqui, eu descobri que o número de vagas, né, V, é igual a 448. O número de vagas é 448. Muito cuidado aqui, porque podia ter aqui uma letra F, ó, na questão e ter o número 448. De vez em quando a FCC faz isso para pegar o pessoal que está mais desatento. O que a questão solicitou, pessoal? A questão queria saber o número de vagas? A questão não queria saber o número de vagas. Essa letra F estaria errada. A questão ela está querendo o número de vagas destinadas aos cursos de humanas. Ora, vagas destinadas ao curso de humanas é isso aqui, ó. É 1/4 das vagas, né? Então, eu vou continuar preenchendo aqui. Agora que eu sei o valor de V, eu sei que V é igual a 448, eu coloco aqui. Quanto que é 448 dividido por 4? 112. Então, eu tenho 112 vagas destinadas aos cursos de humanas. Olha o gabarito aqui na letra C de casa, tá bom? Gabarito na letra C. Veja aí se você compreendeu direitinho o nosso exercício, né? Olha como a FCC é sutil. Em vez dela falar para você, olha, o número de vagas é um número que está entre 420 e 470 e é divisível por 32. Ela não falou isso para você. Ela disse isso, só que de uma maneira um pouco mais sutil. Ela falou, olha, as vagas de humanas é 1/4 do total e dessas vagas de humanas, 1/8 daquele 1/4 são as vagas de humanas do período noturno. Ou seja, V dividido por 32, foi daí que saiu V por 32, é o número de vagas de humanas do período noturno. E eu sei que isso precisa ser um número inteiro. Se tem que ser um número inteiro, o número V tem que ser divisível por 32, tá? Guarda isso porque volta e meia a FCC usa esse princípio. E ela usa isso já há muitos anos. Eu lembro de questão de 2010, questão de 2009, que a FCC já usava esse princípio nos exercícios, tá? Por isso a importância de fazer, né, muitas questões anteriores. Olha mais uma questão na tela comigo.